Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Olá, bom dia pro lado de cá. Olá, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente já começou com o meu amigo chegar aí, né? Ainda bem que a gente entrou antecipado. Tá um pouco diferente, né, gente? Sei que vocês estão reparando isso. Mas é porque a gente tá mexendo aqui no espaço, tá fazendo novas adaptações. E aí vocês vão estar notando algumas diferençazinhas, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Vamos esperar nosso amigo passar? Não sei se dá pra eu mexer aqui, eu fico com medo. Ai, melhor, né? Vamos lá? Enquanto ele passa, eu vou pensar numa música. Ixi, não pensei em nada. Fiquei prestando atenção no carro. Mas vamos lá. Em noites calmas, sozinha em prece, minha alma pede a ti, Senhor. A paz ao mundo, sorriso franco, que cessa o pranto do sofredor. E agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar. E agradece o dom da vida e a alegria de te encontrar. Elevando nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele para que serene o ambiente ao nosso redor, para que acalme os nossos corações, para que ritmize a nossa respiração, para que possamos ir nos conectando com vibrações mais elevadas, com sentimentos mais elevados, acessando assim a nossa sensatez, o nosso equilíbrio, pedindo para que inicie agora o nosso culto no lar, para que possamos fortalecer, Mestre, o campo de proteção dos nossos lares, dos nossos familiares, o campo de proteção ao redor de todos aqueles que nos são caros, o nosso campo de proteção dos nossos planos, dos nossos projetos. Que a luz do nosso Mestre Jesus possa estar sempre banhando e iluminando os nossos caminhos, para que possamos resistir às pedras que nos machucam, que nos desequilibram, que tropeçamos ao longo da jornada. Gratidão pela oportunidade da vida, Mestre. Gratidão pela oportunidade de despertar. Gratidão pela oportunidade daqueles que me cercam com amor, carinho e respeito. Que a sua luz e a sua paz possam fazer parte de todos os processos das nossas jornadas. Graças damos pela sua presença em nossa mente, coração e espírito, hoje e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Começando pelo Evangelho. Gente, hoje, se eu conseguir, a gente já termina o livro sobre o signo de Aquários de Roger, beleza? Roger Paranhos. E no Evangelho, por isso que eu vou tentar ser mais rapidinho, tá? Qualquer coisa vocês falam. No Evangelho, nós vamos começar o capítulo 7, Sede Perfeitos. E nesse capítulo nós vamos estudar caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador, instruções dos espíritos, o dever, a virtude, os superiores e os inferiores, o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito. Isso é o que nós vamos estudar, tá? Nesse capítulo. Então vamos começar. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais
senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudares, senão vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Que fazeis nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai celestial é perfeito. São Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46, 47 e 48. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como vosso Pai celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-lhe-ia igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teria compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem por alcançá-lo. É preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa àquela da qual a humanidade é suscetível e que jamais aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra assim que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. É preciso, pois, entender por essas palavras a perfeição relativa àquela da qual a humanidade é suscetível. Peraí, eu já li isso aqui. Desculpa. Com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação, porque tudo o que superexcita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até ao amor dos inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade, é por isso mesmo sempre o indício de maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão desse amor. Por isso, Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, naquilo que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede, pois, perfeitos, como vosso Pai celestial é perfeito. E que assim seja. Eu acho que essa máxima ela tem duas vertentes. Primeira vertente de que nós vamos morrer tentando, né? Ser perfeito, e nessa encarnação eu acho que será bem pouco provável. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que continuar tentando, porque é uma coisa que a gente percebe. Todo mundo gosta de se fazer perfeito, se fazer perfeito, se fazer perfeito, mas quando existe um erro, o qual eles preferem cometer por opção própria, aí vem aquela desculpa: mas eu não sou perfeito. Gente, ser humano não é perfeito. Tá, então continua tentando ser perfeito, até naquilo que te é interessante ser imperfeito. Essa é a questão. Todo mundo sabe que o ser humano não é perfeito. Nessa encarnação não será. Nem na próxima, nem na próxima e nem na próxima. Isso a gente tem certeza, mas isso quer dizer que a gente vai parar de tentar ou vai fingir que está tentando? Porque a gente tenta só para aquilo que não é interessante pra gente. Mas aquilo que é interessante pra gente, aí a gente pode ser imperfeito, porque eu sou ser humano. Ser humano é imperfeito. Mas só para aquilo que me é interessante. Para o que não é interessante, eu vou ser perfeito. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer
dessa questão da imperfeição humana uma desculpa para que a gente se comporte de acordo com o que é mais conveniente para os nossos interesses pessoais. Vamos lá, então, para o Livro dos Espíritos. Isso a gente vê demais, viu? Inclusive é o que a gente mais vê. No Livro dos Espíritos, capítulo 6, Lei de Destruição. Nós vamos começar também. Bacana, né? Tá andando junto o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Nem sempre o mesmo conteúdo, mas tá indo bem. No capítulo 6, Lei de Destruição, nós vamos estudar destruição necessária e destruição abusiva, flagelos destruidores, guerras, homicídios, crueldade, duelo e pena de morte. Tudo isso nós vamos estudar na Lei de Destruição do capítulo 6 no Livro dos Espíritos. Então, começando. Destruição necessária e destruição abusiva. Pergunta de número 728. A destruição é uma lei da natureza? Perguntou Allan Kardec para os espíritos. E eles responderam. Desculpa. É preciso que tudo destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. O instinto de destruição teria assim sido dado aos seres vivos com objetivos providenciais? Perguntou de novo Allan Kardec para os espíritos, e eles responderam. As criaturas de Deus são os instrumentos dos quais ele se serve para atingir seus fins. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si, e isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio na reprodução, que poderia vir a ser excessiva, e de utilizar os restos do envoltório exterior. Mas sempre não é senão esse envoltório que é destruído, e esse envoltório não é senão o acessório, e não a parte principal. É o princípio inteligente que é indestrutível e que se elabora nas diferentes metamorfoses que sofre, ou seja, esse processo de destruição que a gente fala, ai meu Deus, olha lá, o terremoto destruiu tudo. Tá, mas o planeta está num processo de refazimento. Isso quer dizer que essa destruição aos nossos olhos nada mais é que um passo para frente para que ela possa ser refeita de uma forma melhor, mais positiva. Tá bom? Pergunta de número 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação? E os espíritos respondem, para que a destruição não chegue antes da época necessária. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso, Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. Tá vendo tanto que é importante a gente desencarnar? A gente ir de arrasta? Já pensou a quantidade de gente que ia ter nesse mundo? Ia caber não, né? Ia estar saindo pelos cantos. Pergunta de número 730. Visto que a morte deve nos conduzir para uma vida melhor, que nos livra dos males desta, e que assim ela está mais para ser desejada que temida, porque o homem tem dela um horror instintivo que o faz temê-la? E os espíritos respondem, já o dissemos, o homem deve procurar prolongar sua vida para cumprir sua tarefa. Por isso, Deus lhe deu um instinto de conservação que o sustém nas provas e sem o qual se deixaria, muito frequentemente, levar ao desencorajamento. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ele pode ainda fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Quando um perigo o ameaça, é uma advertência para que aproveite a moratória que Deus lhe concede. Mas, ingrato, rende mais frequentemente graças à sua estrela que ao seu Criador. Ou seja, vem sempre umas advertênciazinhas aí, né? Antes da gente ir de arrasta, para que a gente possa se atentar à nossa realidade, ao nosso comportamento, aos nossos valores, beleza? Vamos lá.
731. Porque ao lado dos meios de conservação, a natureza, ao mesmo tempo, colocou os agentes destruidores. E os espíritos respondem: o remédio ao lado do mal. Já o dissemos, é para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Pergunta de número 732. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? E os espíritos responderam: ela é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos e cessa com o estado físico e moral mais depurado. Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são outras. Ou seja, quando o planeta estiver mais tranquilo, mais avançado, né? Mais, como eu diria, quando ele já tiver passado por esse processo de transformação, aí esses processos de destruição, que nós achamos que é destruição, que também é transformação, eles vão diminuindo, tá? 733. A necessidade da destruição existirá sempre entre os homens sobre a terra? E os espíritos respondem. Estou respondendo os treinos da hora, né? A necessidade de destruição enfraquece entre os homens à medida que o espírito se sobrepõe à matéria. E é por isso que vedes o horror, a destruição seguir o desenvolvimento intelectual e moral. Pergunta de número 734. Em seu estado atual, o homem tem um direito ilimitado de destruição sobre os animais? E os espíritos respondem: esse direito é regulado pela necessidade de prover à sua nutrição e à sua segurança. O abuso jamais foi um direito. Pergunta de número 735. Que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? E os espíritos responderam: da caça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade? E os espíritos respondem: predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapasse os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem senão por suas necessidades, mas o homem que tem o livre-arbítrio destrói sem necessidade. Ele prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, porque é aos maus instintos que ele cede. Pergunta de número 736. Os povos que possuem em excesso o escrúpulo relativo à destruição dos animais têm um mérito particular? E os espíritos responderam: é um excesso num sentimento louvável por si mesmo. É um excesso num sentimento louvável por si mesmo, mas que se torna abusivo e cujo mérito é neutralizado pelo abuso de bens de outras espécies. Há entre eles mais de medo supersticioso do que verdadeira bondade. E aqui a gente encerra, então, a primeira passagem do capítulo 6, né? Lei da destruição. E na semana que vem nós vamos estudar flagelos destruidores. Flagelos destruidores na próxima semana no Livro dos Espíritos. E também vou dar um recadinho para vocês. Não era meu plano, tá, gente? Quando eu comecei estudar, né, aqui com vocês, nesse processo de culto no lar, eu achei que fosse ser uma coisa rápida. Na verdade, a gente nunca sabe, né? A gente recebe as informações e só caminha. E eu fui vendo pelo desenrolar e o desenvolver que não, que era um projeto muito maior, que veio da espiritualidade para comigo e eu não tinha essa consciência. Depois de uns 3 anos de trabalho aqui com vocês, eu pude perceber que mesmo quando eu tinha muita dificuldade, até mesmo ânimo pessoal, eu recebia um choque de ânimo para que eu pudesse tocar para frente esse estudo com vocês. E esse toque de ânimo muito foi o retorno de muitas pessoas para comigo, né? Que falam
o quanto a vida mudou depois que começou a estudar aqui comigo, como começou a observar a vida de uma forma diferente. E aí eu fui percebendo que esse projeto realmente era interessante, não só para mim, porque foi um projeto que eu comecei por um interesse pessoal e familiar, né? E eu vi que ele se expandiu. Depois desse processo, eu percebi que realmente eu estava sendo dirigida pelas intuições e os sonhos que me acompanhavam. E mais uma vez essas intuições chegaram até mim, né? E foi quando me passaram através de intuições e sonhos, já expliquei que quem me acompanha sabe que eu tenho um desdobramento consciente, e que eu não ia parar os estudos como eu estava planejando, porque como eu disse para vocês, é realmente um pouco cansativo, às vezes acontecem coisas, viagens, trabalhos nesse horário, e eu tenho sempre que cortar, porque é um compromisso que eu fiz com vocês também, com a espiritualidade. Então eu tinha mesmo a intenção de estar findando esse projeto com o fim do livro do Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos Espíritos, que ia encerrar pouco após o estudo sob o signo de Aquários de Roger Paranhos. Mas, dentro da informação que me foi passada pelo meu mentor e aqueles que me acompanham, o meu projeto não vai parar aí, e eles também estão muito preocupados com a minha bagagem de ânimo, né? Porque compromisso é compromisso, então vamos seguir. E o que me foi passado é que a gente vai continuar esse processo de estudo por pelo menos mais 2, 3 anos, isso depende do andamento. Porque o interesse da espiritualidade é que eu continue estudando por vocês até o fim, no livro dos Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois, findando esses 2 trabalhos, nós vamos começar a Gênese, que eu deixei aqui, deixa eu pegar separadinho para estar mostrando para vocês. Então, dentro dos planejamentos que me foi passado, muitas vezes não é de gosto, mas é o que a gente tem que fazer, então a gente vai fazer, é que nós vamos findar sob o signo de Aquários e vamos começar esse livro, né, Herdeiros do Novo Mundo. Era um livro que eu não conhecia e também foi me passado por inspiração, e eu tive que ler para poder entender. Nem sempre quando a gente recebe informação, como somos seres muito imperfeitos, nós damos acesso muito para seres também imperfeitos. Então a gente tem sempre que estar se assegurando mediante as intuições que a gente recebe. Porém, eu li o livro e vi que estava realmente coerente. A intuição que me foi passada pela espiritualidade é basicamente mesmo a continuidade do projeto do trabalho sob o signo de Aquários, porém agora não no campo espiritual, no plano astral. Agora a gente vai estudar o comportamento das pessoas aqui, o que leva a pessoa a ser selecionada um trigo e o que leva a pessoa a ser selecionada o joio. A gente vai ver que são coisas simples que a gente se depara aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e que faz toda a diferença mediante aos valores morais que a gente está tentando construir. E o livro que a gente vai seguir na mesma linha do Evangelho segundo o Espiritismo é a Gênese. Deixa eu chegar aqui mais perto, que eu acho que o reflexo deu uma estourada, né? Aqui, ó, a Gênese de Allan Kardec, beleza? Que é um livro também que eu li há muito tempo, mas já estou relendo novamente para recordar, para a gente estar estudando. Então, esse é o recadinho que eu tenho para passar para vocês. Estamos aí com 5 anos trabalhando nesse projeto de culto no lar, né? Hoje em 2 plataformas, no Instagram e também no YouTube. E vamos continuar. Graças a Deus, nosso trabalho está sendo bem visto, está sendo muito bem recebido. E a gente se desprende aí com toda a humildade, às vezes erra, às vezes aprende junto com vocês para estar mantendo o projeto em andamento, porque muitas pessoas não têm acesso aí a uma casa que proporciona uma bagagem de estudo, ou tem acesso a muitos fenômenos, né? Muitos rituais, mas não tem acesso a um estudo aprofundado, que é extremamente importante, porque se você não souber o que você está fazendo, você pode estar acarretando aí um processo obsessivo grande, gigantesco, e desequilibrando totalmente a sua vida. Então é muito importante a gente ter coerência, ter ciência e ter uma fé raciocinada, porque como a gente já está percebendo, como a gente está num processo de transformação extremamente grande, estão aparecendo profetas e sábios de todos os lugares, porém com uma bagagem de conhecimento muito rasa. E isso é perigoso, porque o nosso instinto busca sempre a zona mais confortável, e a zona mais confortável é não estudar, é ter alguém sempre falando ali no seu ouvido. Mas a gente precisa estudar, pelo menos para a gente saber escolher a pessoa que
que irá falar em nossos ouvidos, para que a gente não possa acarretar uma bagagem de informações irreais e depois ter um problema, um transtorno emocional muito grande no decorrer da vida, beleza? Tá dado o recado então, né? Então vamos lá, tapa na cara semanal? Tapa na cara semanal. Ixi, recebi altos essas 2 semanas. Tô rebelde. Tô rebelde. Chegou uma hora que você cansa, né? Essa é a desvantagem de ser empata. Ter a facilidade de ver a aura das pessoas e sentir o coração das pessoas. Chega a hora que você cansa de fingir. Você fala, não, é muita cara de pau, não dou conta não. Né? Eu acho que se eu começar a fingir desse tanto aí, eu é que tô sendo errado. Então eu tô recebendo muitos tapas na cara. Mas faz parte do meu processo, nenhum crescimento é regido de flores, né? Todos os crescimentos, eles são regidos de dores, lágrimas, transtornos, desequilíbrios, vergonhas, raivas, rancores. E depois a gente vai se adaptando a isso, tudo que faz parte do nosso corpo, dos nossos processos, dos nossos sentimentos, para que a gente possa aprender a lidar com os nossos 2 lados, porque somos seres duais, né? Então somos luz, mas na mesma intensidade também nós somos sombra. E agora no Tapa na Cara semanal nós vamos ler... Vixe Maria, travou, viu? Falou tanto que travou. Agora no Tapa na Cara semanal, sugestões oportunas de C. Torres Pastorini, vamos estudar a leitura de número 58, Adiantamento. No fogo sublime da luz eterna, quais pontos sombrios buscamos a transparência da nossa matéria na purificação da ganga que nos reveste? Almas endividadas por descuidos e irresponsabilidades, renegando encargos que nossa imprevidência criou, quais cargas pesadas e incômodas costumamos acrescentar mais negrume em nosso redor, ao invés de descarregá-lo. Sendo nosso coração a sede do amor, queremos atrair os outros a nós em vez de derramar o que é de nós, se irradia sobre os outros. O que de nós irradia sobre os outros. E dessa forma, permitimos que o egoísmo corte a sintonia com o amor universal, carregando cargas para nós mesmos, sem o cuidado de lançar fora o peso que nos atrasa a caminhada. Amigo, surge de tuas trevas interiores revestidas de egoísmo e dirige-te à luz infinita que permeia os universos, que são a pura cristalização da luz. Não é a matéria que atrasa a caminhada, é o próprio atraso do espírito da jornada eterna. E que assim seja. Eu acho que esse tapa na cara não foi só pra mim hoje, viu? Que ótimo. Tô cansada, já tô até torta. Vamos lá então, encerrar? Elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Agradecendo a oportunidade do estudo, do aprimoramento. A certeza da vigilância dos nossos amigos e mentores. A luz do amor crístico do nosso Mestre Jesus sobre nossas cabeças. Na certeza de que nunca estamos sós. Sempre tem um amigo a rogar por nós. E esses amigos fazem de tudo para que possamos enxergar a realidade em nossa frente. Realidade do que somos, realidade do que pensamos, realidade do que fazemos, realidade, Mestre, do que construímos para nós e para todos aqueles que nos cercam. Que possamos enxergar o mundo de uma forma real, tirando da nossa frente a nossa vaidade, o nosso ego, o nosso orgulho, aqueles valores que acreditamos ser fundamentais para o nosso bem-estar, para a nossa vivência no plano material, na certeza de que a única força necessária para a nossa existência é o amor. O amor a todos e a tudo. O equilíbrio dentro do amor e o amor dentro do equilíbrio. Que possamos compreender o funcionamento
desse fluxo energético infinito que circunda o nosso planeta, os nossos corpos. Graças te damos pela oportunidade da vida, pela oportunidade do aprendizado, do crescimento e do despertar. Que a sua luz possa alcançar todos aqueles, Mestre, que necessitam de um amparo e de um guia. Gratidão, gratidão e gratidão, hoje e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Então, gente, esperar nosso amigo passar. Agora a gente vai para o estudo. E se Deus ajudar, deixa ele passar aí que hoje tá animada. Ui! Voltando então. Se tudo correr bem, hoje a gente termina, tá? Vou tentar. Mas não posso garantir. Tem que seguir meu tempo, mas eu acho que o tempo dá. Nós estamos na parte em que Saint Germain conversa com o Roger, explicando como funciona esse projeto de mandar informações do plano astral pra cá, né? Porque, querendo ou não, a gente vive no achismo. Vivia, né? Porque hoje, além dos livros, ainda tem aí essa facilidade da viagem astral, né? Do desdobramento, de você poder sair do seu corpo de forma consciente. É uma coisa acessível a todos, mas é preciso estudar, né? Preciso querer, preciso aprender. Ninguém consegue chegar na faculdade sem fazer primário, né? Colegial, segundo grau. Então, tem que estudar. Mas é acessível? Qualquer um pode fazer. E aí, a gente fica à mercê dessas informações para que a gente possa saber que direção tomar em nossas vidas. E é isso que esses livros psicografados por pessoas que têm esse processo de desdobramento muito intenso traz pra gente, né? Caminhos, luz, para que a gente possa entender esse processo, até porque as mensagens que a gente tinha recebido vieram dos apóstolos há mais de 2000 anos atrás. E o planeta, ele se transformou nesse processo, nesse período de 2000 anos atrás, e isso faz com que a gente necessite, ou seja, requeira novas informações mais atualizadas dentro do processo atual cultural que a gente vive atualmente. E é isso que esses livros trazem. Então, findando, se Deus quiser, hoje, sobre o signo de Aquários, eu vou voltar um parágrafo para que a gente possa continuar, beleza? Nestes últimos séculos, os homens... Estou sentindo alguma coisa encostando. Nesses últimos séculos, os homens perderam o controle sobre seus corpos inferiores, escravizando-se aos desejos materiais. O espírito passou a servir ao corpo, enquanto o corpo é o contrário. Vê que falamos de liberdade novamente. Só seremos livres se o nosso espírito for independente e senhor de si, sobrepojando o nosso veículo de manifestação dos mundos físicos, que é o corpo de carne. Compreendes, irmão? Sim, respondi. Mas às vezes digo aos meus amigos espirituais que é difícil crer nessa transformação tão maravilhosa em um mundo que nos apresenta perspectivas bem diferentes deste reino de luz que os sábios mentores projetam para o nosso futuro. O regente da era de Aquário sorriu e, convidando-me a sentar sob a acolhedora árvore, prosseguiu: Pois não te surpreendas. Com a mesma certeza de que o sol surgirá amanhã novamente para gerar vida na Terra, temos a convicção de que encontraremos na Terra o progresso e o amor, aliados para a evolução terrestre da animalidade para a angelitude, ao final do processo de verticalização do eixo da Terra, que selará o final do período de transição planetária para a era de Aquários. Em diversos pontos do globo, os emissários divinos aguardam para propagar a luz para a nova era. E aqui no Brasil se confirmarão as profecias espirituais que identificam a Terra no Cruzeiro do Sul como pátria do Evangelho do Cristo e celeiro espiritual da humanidade do terceiro milênio. Isso é um estudo que quem tiver interesse pode estar fazendo aprofundado, que já é bem conhecido, assim, né? Isso foi trazido pra gente há algumas décadas. E com esse processo de destruição do planeta, de transtornos globais e catástrofes naturais, o Brasil, não sei se vocês já perceberam, ele não tem tornado, né? Ele não tem terremoto,
ele não tem furacão, ele não tem vulcão, eu não sei se vocês já perceberam isso. E aí, esse processo não é de à toa. As pessoas que aqui nascem no Brasil, isso inclui cada um de vocês que estão me assistindo, aqueles que também não me assistem, vão morrer sem saber que eu existo. As pessoas, para nascerem no Brasil, elas passaram por um processo seletivo muito semelhante a esses concursos públicos, tá? Para poder entrar aqui não é fácil, não. Principalmente nesse período. Por quê, Tchê? Porque nós estamos sendo preparados para receber aqueles que não vão ter onde ficar, como viver, o que comer, o que beber, nesse processo de transformação da Terra que só está começando. Então, nós seremos, sim, o berço da humanidade para a reconstrução desse processo. E por isso que a gente precisa ter um coração aberto, uma mente ampla, uma consciência iluminada para estar recebendo essas pessoas de coração aberto. Coração aberto, tá? Porque esse é o nosso papel. Não sei se vocês já perceberam que os olhos do mundo já se voltaram para o Brasil. No esporte, né? Na política. E isso não é de à toa. Continuando. Nessa abençoada terra, onde a luz dos espíritos é diretamente trazida através de louvável mediunidade, só possível em um novo imbuído pelo espírito religioso, surgirão novos ensinamentos para esclarecer a humanidade. Estes irmãos, responsáveis pela divulgação da luz aos homens, aguardam ansiosamente o momento para reiniciar o seu trabalho de despertamento dos encarnados. Um novo ciclo de comunicações espirituais se iniciará entre estes abnegados trabalhadores da verdade. Encontramos aos irmãos Ramatiz e Miramês, espíritos vinculados a essa abençoada terra e que aguardam um momento propício para propagar aos homens os ensinamentos para a nova era. E eles já começaram, tá? Esse livro, como foi escrito já há 25 anos atrás, esse processo já foi iniciado. Hermes, ao teu lado, nos auxiliará também nessa importante tarefa. Já Emmanuel assumirá um compromisso que exige grande desprendimento e amor à humanidade, após o retorno de seu iluminado pupilo Chico Xavier. Refleti sobre as palavras do novo orientador espiritual da Terra e perguntei. Eu acho que nessa época que Chico tinha morrido, não, né? Não sei dizer, gente. Querido mestre, dize-me, aqui te vejo falando conceitos e assuntos direcionados à consciência espírita, porque em tuas condições, através de mediadores que seguem a doutrina espírita, conhecida como teosofia, vemos um perfil completamente diferente e voltado apenas para esclarecimentos da crença que eles abraçam. Inclusive, muitas comunicações resumem-se a falar apenas sobre a energia violeta. Saint Germain olhou-me com ternura e disse: isso é da natureza humana. A nossa humanidade ainda precisa desenvolver muito a sua capacidade mediúnica para evitar misturar suas crenças com as informações que recebe do mundo espiritual. Na verdade, isso não é relevante no momento, porque no tempo certo as informações contraditórias de agora se casarão, confundindo-se na plena verdade divina. Vê a questão que citastes anteriormente sobre Jesus e o Cristo serem dois espíritos distintos? Havia alguma mentira antes? Ou os homens não estavam preparados para verdades maiores? O que importa não é a crença, mas a essência do ensinamento. Com o crescimento da humanidade, muitas verdades de hoje se tornarão informações incompletas do passado. Dentro da doutrina espírita, encontramos o ensinamento de Allan Kardec que nos diz ser o perispírito, um corpo vaporoso pelo qual o espírito se manifesta no mundo astral. Nos livros atuais, vemos explicações complexas sobre o corpo espiritual. Allan Kardec mentiu? Claro que não. Cada verdade em seu tempo. As crenças religiosas foram escritas pelo homem e atendiam a humanidade em sua determinada época. A evolução deve ser constante e transformadora. As religiões possuem
o seu momento histórico. Após o seu ápice, devem abrir caminho para novos e mais modernos instrumentos de comunicação entre o Criador e seus filhos. As minhas comunicações ainda são apenas esotéricas, nem mesmo os que me seguem as compreendem. Certamente, os ensinamentos que temos a trazer à humanidade não se resumem às crenças teosóficas. Poderemos ser menos que um símbolo de transformação? Todas as crenças religiosas possuem conceitos corretos e equivocados. Quando o homem se iluminar, encontrará a fusão nela plena de todas as verdades, compreendendo que tudo se resume na essência divina. Ao retornar ao mundo espiritual, o homem encontra as respostas que não são relevantes para quem peregrina no mundo material e ainda precisa e deve preocupar-se em encontrar a verdade sobre o amor, sobre a paciência, sobre o respeito, sobre a fraternidade e sobre a caridade. Concordei com as palavras do mestre e perguntei: o que mais poderia nos dizer para encerrarmos este trabalho? Por enquanto, devemos parar para que o caldo não entorne. As mudanças existem, tempo e meditação para serem assimiladas. Logo fomos chamados para as últimas atividades da noite. Enquanto nos dirigíamos ao grande grupo, perguntei a Saint-Germain: eu poderia fazer-te mais uma última pergunta? Ele consentiu com gesto. Eu então perguntei sem cerimônia: é verdade que viveste mais de 200 anos em tua última encarnação na Europa? Todo encarnado tem essas perguntas, né? Ele sorriu divertido e disse: vejo que o teu interesse pela alquimia não se perdeu no decorrer dos séculos. O que posso dizer-te é que nada nos é impossível. Mas todas as coisas necessitam um objetivo para possuir valor. Por que dar o dom da leitura para quem não lê? Por que dar o dom da cura para quem não ama? Por que almejar a longevidade se não desejamos produzir incessantemente? Procura sempre encontrar um objetivo nobre para todas as suas ações. Estuda incessantemente e, se for da vontade divina, talvez dominarás em vida física a energia primeva que dá sustentação ao universo. Agradeci as palavras de Saint-Germain e o segui como um discípulo compenetrado em seus propósitos e seus próprios pensamentos. Logo estávamos novamente reunidos no grande prédio de eventos do Império do Amor Universal. Chaim, Cristal, Gaidin e Ramiro me aguardavam. Hermes, mais à frente, sorria de braços cruzados, sempre com aquele olhar que demonstra conhecer os meus pensamentos mais íntimos. O nobre mentor divertia-se com a minha última pergunta a Saint-Germain. Ao aproximar-me do meu querido amigo e instrutor, disse-lhe brincando: por favor, sem comentários. Ai, gente, é ótimo essa intimidade com os mentores. Hermes colocou a mão sobre o meu ombro e caminhamos em direção aos demais espíritos reunidos em ampla área verde da Cidade Luz. Todos ficamos ao redor do novo governador espiritual da Terra. Ele juntou as mãos em direção ao coração, com a cabeça altiva, olhos em direção ao céu, e orou: poderosa presença divina, centro do universo para onde todos os teus filhos devem convergir, nós te glorificamos e te amamos pelo que é mais sagrado em nossos corações. Tu és o único doador do nosso amor e inteligência, em suma, da nossa vida. Desde teus filhos a vida para que eles encontrem-se. Deste a vida a teus filhos para que eles encontrassem a perfeição, para tornarem-se a tua imagem e semelhança. O poder da vitoriosa perfeição em nossa jornada para atingir este sublime objetivo protege-nos de nossas fraquezas, iluminando-nos com a verdade que nos libertará e nos permitirá a vitoriosa ascensão.
Abre nossos olhos, ó Pai, para que sejamos teus devotados colaboradores e não empecilhos na construção da tua obra por todo o universo. Criador dos céus e da terra, que tua luz esteja sempre conosco, irradiando-se através de nós para abençoar toda a vida que tocamos com as nossas mentes e corações. E que neste instante possamos ser teus instrumentos divinos para expandir a luz aos que sofrem e necessitam de esclarecimento. Que assim seja. Encerrada a súplica, o Espírito Sublime manteve-se em silêncio por 30 segundos. Após, voltamos a ouvir a sua melodiosa voz. Que de nossas mãos, mente e coração, abençoamos os que sofrem, em nome de Deus, com a energia branca que simboliza a paz. Uma luz branca belíssima começou a iluminar todo o ambiente. Os nobres espíritos ali presentes geravam uma energia incomparável à minha precária manifestação. Ajoelhei-me e, de olhos fechados, impulsionei o meu espírito com determinação para não decepcioná-los. Em seguida, Saint-Germain disse que de nossas mãos, mente e coração, abençoamos os que sofrem em nome de Deus com a energia rosa que simboliza o amor. Todos ficamos envolvidos pela bela cor e magnetizados pelo sentimento pleno de amor que desceu à precariedade da crosta terrestre. Novos minutos se passaram e o grande mestre disse que de nossas mãos, mente e coração, abençoamos os que sofrem em nome de Deus com a energia azul, que assim simboliza o perdão. A humanidade, então, recebeu a vibração dos mestres em relação ao perdão. Com certeza, aqueles que sofrem dramas de consciência, vitimados pelos seus erros, reconfortaram-se. Gente, deixa eu só dar uma olhada que eu estou querendo disparar. Não, dá sim, pode ir lá. Reconfortaram-se. Saint-Germain prosseguiu. Que de nossas mãos, mente e coração, abençoamos os que sofrem em nome de Deus, com a energia verde, que simboliza o alívio das dores e a calma, o bálsamo do corpo e do espírito. Alguns minutos mais, e ele disse-nos que de nossas mãos, mente e coração, abençoamos os que sofrem em nome de Deus, com a energia violeta, que simboliza a transmutação do velho para o novo, do mal para o bem, da dor para a alegria, da tristeza para a felicidade, da ignorância para a luz. Naquele instante começamos a flutuar. Hermes aproximou-se de mim para que eu mantivesse a razão ante energias tão poderosas. O meu cérebro fervilhava perante as fortes emissões. E por fim, Saint-Germain disse, envolvido em poderosa luz dourada, que nossas mãos, mente e coração abençoe os que sofrem em nome de Deus com a energia da luz dourada, que simboliza a sabedoria espiritual, elemento fundamental para o avanço do espírito imortal em todos os sentidos da vida. O ambiente ficou da cor do ouro e em minha mente romperam-se lacres que permitiram-me obter informações espirituais que eu jamais imaginaria saber. Saint-Germain tinha razão. Obteremos as respostas que procuramos pela via interna e não apoiando-nos em nossos irmãos. Após a energia dourada, o regente da era de Aquários encerrou os trabalhos espirituais, enquanto fogos luminosos iluminavam o céu do Império do Amor Universal. Ao contrário dos fogos de artifícios do mundo material, estes eram inofensivos e não faziam barulhos, apenas emitiam luzes, enquanto apreciávamos uma bela música que nos elevava ao espírito. Terminado o trabalho espiritual realizado por Saint-Germain, a festa reiniciou. O dirigente da terra de Aquários despediu-se para atender a outros compromissos. Nós ficamos, por hora, conversando animadamente e assistindo a outras apresentações artísticas programadas para a noite. A noite passou rápida, enquanto todos divertiam-se no mais alto nível de respeito e consideração aos seus semelhantes. Sem brincadeiras, algumas vezes infelizes,
que vemos nas festas dos encarnados, onde alguns abusam da bebida e das drogas, para nós representarem tristes papéis sob a tutela de espíritos galhofeiros. Eu fiquei por alguns instantes meditando sobre as primeiras vezes em que vi espíritos na minha vida, quando eu tinha entre 12 anos de idade, e pensei: naquela época, eu pedia a Deus para não ver mais aqueles irmãos sofredores em tristes situações, que eu pudesse ser uma criança normal. Se eu imaginasse que a mesma visão astral que me permitia ver aquelas tristes cenas no futuro me concederia o direito de ver aquela festa de luz que eu presenciava, jamais pediria a Deus para bloquear minha terceira visão. Graças a Deus, ele não ouviu o meu pedido, compreendendo que uma criança não poderia entender a grandeza do mundo espiritual. Preso em meus pensamentos, não percebi a presença de Ramiro ao meu lado. Era sinal de que eu deveria regressar para a vida humana. Os amigos espirituais vieram despedir-se de mim, aproveitando o momento, felicitando-nos pela conclusão do trabalho. Naquele instante, eu vacilei. Eu não queria ir embora. Voltar para um mundo atrasado, onde o ódio e o mal imperam, onde as pessoas são alienadas da vida espiritual e acreditam que tudo que resume as questões materialistas e transitórias. Não, eu não desejava ir embora. Hermes percebeu a minha indecisão e disse, afetuoso: Roger, é preciso regressar. Necessitas saldar teus débitos com o mundo material e deves lá trabalhar pela tua evolução. Estaremos sempre contigo e a cada anoitecer poderemos nos reunir para novos trabalhos e estudos. Ademais, no momento, és mais importante no mundo físico do que aqui. Lembra-te, estamos sob o signo de Aquários. E a gente encerra com muita gratidão com essas palavras lindas de Saint Germain, o estudo do livro sobre o signo de Aquários, agradecendo aí a espiritualidade pelo trabalho, também ao nosso irmão, né, Roger, que não é fácil, tá, gente? É muito difícil fazer esse trabalho, é cansativo, de desdobramento, de trazer informação, de filtrar essa informação mediante aos nossos pensamentos, aos nossos valores, para que seja escrito realmente apenas a verdade, sem a influência do nosso caráter e da nossa imperfeição. Quero agradecer demais de coração toda a intuição que eu recebo, todo o carinho de vocês que eu recebo. Realmente fiquei emocionada findando esse nosso trabalho, na certeza de que somos todos acompanhados, independente de qual seja a distância entre nós e entre a espiritualidade que está com a gente. Vou encerrar agora, porque eu já estourei meu tempo aí bastante. Peço que vocês fiquem com Deus e na semana que vem a gente já começa aí um novo trabalho, também dirigido pelos nossos irmãos e amigos. Um beijo no coração de vocês. Mais uma vez, obrigada. E até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Obrigada.